Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. Mas o que é o Pode Tudo? Aqui a gente recebe pessoas como eu e você pra gente falar sobre diversos assuntos, mas nessa temporada a gente invadiu a central do conteúdo pra fazer uma coisa diferente. A gente tá trazendo aqui pessoas pra falar sobre conteúdo também, o que é muito importante porque a gente vê a relevância que tem dessas pessoas trazerem muitas informações pras redes sociais. E hoje a gente tá aqui com o Genésio Lemos Couto, o famoso GG. Ele é conselheiro consultivo e também é o criador do Carreira no Topo, um canal maravilhoso que já tá aí pelo YouTube com mais de 100 mil seguidores inscritos, tanto no YouTube, que já tá bem grande, né, GG? Isso. Também dentro das redes sociais, como no Instagram e no TikTok. Seja bem-vindo! Obrigado, Karen. Olha, como da primeira vez que eu tive aqui no Pode Tudo, acho que tem 1 ano e pouquinho, ou mais, né? Quase 2 anos já. Sim. E você me apresentou como conselheiro consultivo. E depois que eu vim aqui na CDC, já tenho um outro título, criador do Carreira no Topo. Sim, muito legal, GG. Bom, a gente vai começar essa conversa hoje com uma história bem direcionada, falando sobre você, sobre sua trajetória. E aí eu queria que você falasse sobre como você teve um marco que te diferenciou de como você tratava a sua equipe, que marca que é essa e como ela foi construída ao longo da sua carreira. Olha, eu não gosto de dizer o que eu fui, né? Mas como foi construído, eu gosto. Quem gosta de gente, é fácil lidar com gente. E meu propósito sempre foi trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Fosse que trabalhasse diretamente comigo ou não, fazia parte da minha função. E ao longo da minha trajetória, eu sempre procurei fazer o seguinte: o que é que eu posso fazer diferente esse ano que eu possa agregar à minha storytelling? Seja um fato inovador, seja um fato de impacto nas pessoas, seja um fato inovador para processos e para desenvolvimento das pessoas, para a comunidade. E, para a minha carreira, isso, como consequência, iria refletir na minha carreira. Essa foi minha trajetória. Legal. GG, você passou por muitos países, muitas posições como líder, né? Você passou pelo Equador, pela Angola, foi líder aqui no Brasil também. Em qual momento você sentiu que foi mais difícil e você teve mais desafios como líder e por quê? Olha, eu tenho 3 momentos que no processo de mudança eu achava que poderia fracassar. Mas quando bate o frio na barriga, eu acho que a adrenalina sobe e quero enfrentar ela. E a primeira foi no Equador para resolver um problema sindical muito forte. Eu e a equipe, eu fazendo parte de uma equipe com 2 outros colegas, nós nos dividimos e atacamos o processo de conflitos sindicais que era muito forte e conseguimos vencer. Aí daí a gente desfrutou dessa vitória. Depois foi meu momento de ir para Angola, no pós-guerra, onde o drive tinha que mudar totalmente de atuação da empresa lá. Era num processo de formação e de desenvolvimento dos nacionais. Esse não deu frio na barriga, mas deu aquele impulso forte de que é isso que eu queria. E aí, parti Angola, foram 5 anos, um processo de transformação de Genésio e das pessoas onde eu participei. E lá eu tive um grande momento de criar um movimento de conscientização sobre a AIDS, sobre a SIDA lá, onde foi um programa reconhecido empresarialmente e foi até, vamos dizer assim, patrocinado pela USAID, a Unidade de Desenvolvimento dos Estados Unidos, e justamente na comemoração de 4 de julho dos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ser convidado e ser agraciado assim com um presente de 15 milhões de camisinhas. Que legal. Para o programa, que nós distribuímos entre empresas e aí criamos o comitê
né, o Comitê Central Empresarial de Empresas de Combate à AIDS. E nós lideramos esse processo, essa associação, e aí teve uma participação muito grande no processo educativo das pessoas contra a AIDS. Esse foi um lado. E o meu outro foi um momento marcante, foi quando eu saí da construção civil, 22 anos na construção civil, e fui para o agro. Aí eu costumo dizer, meu Deus, eu super urbano, vou para o agro. Fui, eu acho que foi um passo na minha carreira mais acertado que eu fiz, porque eu fui reaprender. Já aos 60 anos, eu fui reaprender uma nova área, onde a gente trocou um facão de R$ 30 por um equipamento de R$ 1 milhão e qualificar as pessoas, onde foi a eliminação do boia frio na empresa. E totalmente. Então, isso me marcou muito. E além de me marcar, me transformou e me ajudou a conhecer melhor o Brasil, e o Brasil que pouca gente conhece, que são as novas fronteiras da cana-de-açúcar e o Brasil que hoje sustenta o Brasil, que é o agronegócio. Muito legal. GG, agora vamos falar sobre metas e desafios. Você fala muito que você foi sempre muito desafiado pelos seus líderes, mas eu quero saber qual que foi o momento mais emblemático que um dos seus líderes chegou em você e falou, olha, você tem que cumprir essa meta ou esse desafio. Olha, como eu lhe disse, eu sempre tive, ou provocado pelos meus líderes, provocado pela minha própria equipe, porque quando você tem liderados que sabem que vencer desafios deixa troféus para a carreira, o liderado também desafia o líder. E eu tive momentos de muitos desafios colocados por esses líderes. E teve desafios que foi enfrentado e, por consequência, veio o reconhecimento, tanto da comunidade, ou no resultado empresarial, ou no próprio líder. Mas o que mais realmente impactou, que chegou um momento de uma discussão muito forte, foi quando nós tivemos um sequestro no Equador, onde, por uma decisão acertada e empresarial, nós não entregamos a solução do desafio a nenhuma empresa e nem a nenhuma instituição externa. A minha liderança disse, vamos tomar esse desafio. E você, Genésio, o seu desafio é cuidar das famílias dos sequestrados. Isso foi no Equador, que teve o sequestro pelos dissidentes da Farc e da ELN. Está no meu livro, Luz, Câmara e Gestão. É o 4º capítulo. É o capítulo que eu mais gosto, porque eu sempre acreditei, e ele me deu o conceito, esse episódio, que o inesperado sempre vai acontecer. Você vai planejar o máximo, você vai planejar nos mínimos detalhes, mas você sabe que o inesperado vai acontecer. E ninguém esperava no Equador, um país pacato, um país, pelo menos naquela época, hoje eu não sei, mas um país maravilhoso de se viver. Eu sempre dizia assim que a Suíça da América Latina, pelo clima de Quito, por ter um país, outro dentro do país, que é Guayaquil, com características totalmente distintas, nunca imaginava no planejamento que haveria um sequestro. E houve um sequestro numa obra em que nós participávamos. E o desafio foi imposto pelo nosso líder e me deu o desafio de cuidar das famílias, e cada um se dividiu no comitê de crise. Então, esse tá na minha conta, onde eu fui mais desafiado. E, na verdade, eu tinha muito medo da perda das vidas das pessoas, mas nós cuidamos bem, e cuidamos bem da família, e isso até veio a consequência. Nós tivemos um reconhecimento que muita gente pensava que nós não íamos cuidar, porque não eram brasileiros, os sequestrados eram equatorianos. E nós cuidamos como se fosse a nossa própria vida que estivesse lá.
Esse foi o desafio que marcou a minha vida. Está no capítulo, eu tiro as lições aprendidas disso aí, quando um líder tem um bom comando, como ele liderou, como ele fez a equipe e como ele tratou. Esse, para mim, foi o mais marcante e que quem está de longe, às vezes, fica com muito mais medo, receio do que quem está dentro do problema. Sim, a famosa gestão de crise. Gestão de crise. E foi feita uma gestão de crise magnífica, com a imprensa, com comunidade, com policiais. E depois teve um sequestro logo em seguida de uma empresa americana e mataram um dos sequestrados logo depois do nosso. E o nosso nós devolvemos as vidas às suas famílias hoje. E até hoje eu mantenho um contato com eles que tiveram nisso aí, depois de 25 anos, foi 97, né? Então, 27 anos já depois a gente está com isso. Legal. Legal, Gigi. Agora a gente vai fazer um pulo no tempo. Você falou sobre esse sequestro que aconteceu em 2000, há 25 anos. E aí eu quero falar sobre 2019, onde você e a Ativos recebeu um prêmio, o Prêmio Valor Destaque em Gestão de RH. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse reconhecimento que você teve, tão importante, né, no seu trabalho, sobre o que você faz e fazia na época, na Ativos, hoje em dia, dentro de várias empresas. Isso. Olha, 2019 foi um ano marcante para mim, porque, coincidentemente, foi o último ano em que eu estava de head de comunicação, pessoas e organização, o tradicional RH e sustentabilidade. Essas 3 áreas. E no ano seguinte eu deixei a área, continuei na Ativos e fui para a área de supply chain e comunicação, trazendo comigo a comunicação. E durante a gestão de pessoas, essas 3 equipes de RH, de sustentabilidade e comunicação tinham uma integração total. E as realizações das pessoas através dos programas de desenvolvimento, nós tínhamos já despontado na rede social. E essa rede social fazia o contágio, no bom sentido, né? Que o desenvolvimento era possível. O desenvolvimento depende de cada um. E cada um, quando tem a conscientização de que é agente do seu próprio destino, ele consegue alcançar resultados na sua carreira e no seu resultado. E nós estávamos no mundo agro, onde nós estávamos presentes em 4 municípios. Tínhamos, nessa época, 14 mil colaboradores em diversas áreas, na área agroindustrial. E nós queríamos dar valor e as pessoas sentissem valor em trabalhar na agricultura, no campo isolado, de sol a sol. E nós conseguíamos fazer isso com um processo de comunicação, um processo de conscientização das lideranças, que aquelas pessoas eram muito importantes. E nós, assim, tivemos, nesse ano, o estabelecimento e a implantação de um plano de carreira no agro, que, na verdade, já tinha sido implantado em 2017, mas já com frutos. E em 2019, a gente conseguiu fazer um plano de sucesso, programa de sucessão em 4 níveis hierárquicos. Isso teve o reconhecimento do valor. Nós fomos entre os 4 reconhecimentos. Primeiro foi o Itaú, mas está numa plataforma, tá, onde está os 4. Tem 4, os melhores, e nós estávamos lá. E o que é que me gratificou bastante? Foi meu último ano na gestão de RH. Então, teve esse reconhecimento externo e interno. O reconhecimento era o engajamento e o pertencimento que as pessoas criaram dentro da Ativos. Legal. Gigi, agora eu queria falar sobre um assunto que você gravou um vídeo recentemente e gerou um pouquinho até de polêmica sobre isso, que são as algemas douradas. Esse é um tema que chama bastante atenção, é um tema que acaba chocando poucas pessoas, mas eu queria que você contasse pra gente em que momento que você percebeu que você devia mudar a sua rota e tirar as algemas douradas. Olha, a pandemia fez mais um efeito, né?
2020, eu já tinha mudado eu mudei de gestão, né? Deixei em setembro de 2019 e fui para uma nova gestão na área de supply chain, comunicação e TI. Eu tinha transferido RH e sustentabilidade para outra área. E resultado, eu consegui em 6 meses um resultado espetacular, tanto na implantação de uma mudança de plataforma de TI, juntamente com a equipe de TI, e um enxugamento no supply chain e também com ganhos reais, saves em todo o processo de compras e de logística de compras. Bom, aí veio a Covid, dia 16 de março, e foi meu primeiro baque com relação à idade. Nós terminamos uma reunião de diretoria executiva e a CEO da empresa disse assim: Genésio, você tem que ir para casa porque você está na idade de risco. Aquilo foi um murro na boca do estômago, porque eu pensei em todo mundo, menos em mim mesmo, Sim. né? Eu digo, me dê 2 horas, porque eu tenho que alinhar todas as diretrizes que você determinou aqui para serem implantadas com a área de TI, a área de pessoas e a área de comunicação paralelamente. Então, e suprimentos, né? Tudo isso. E suprimentos foi o mais exigido, porque a gente ia comprar tudo agora sem ver nada, sem sair de nada. Máscara, respiradores, respiradores não, era máscara à vontade e já nem me lembro mais, e muitas outras apetrechos que nós tínhamos que fazer. E mais, pegar 490 computadores da área corporativa e botar todo mundo em casa. E também os computadores daqueles que trabalhavam no escritório dentro das usinas. Foi um trabalho fantástico da equipe de TI, preparar tudo isso em uma semana. Preparamos e adquirir, porque muito era desktop, nós mudar para isso, para o Note. Então, foi um processo. E aí, mas eu fui para casa e teve essa porrada, vamos assim, bem forte na boca do estômago. Eu ressenti o etarismo ali. E ali me alertou, eu acho que está na hora. Aí eu tive Covid. Quando chegou em setembro, durante o Covid, eu me conscientizei, vou parar esse ano. Vou deixar as algemas de ouro, vou deixar os benefícios, vou deixar para trás o cartão de crédito corporativo, deixar para trás o status do cartão, Genésio Lemos Couto, ativos, vou deixar tudo isso e vou para lá. Me preparei. Aí era uma mudança de ciclo de carreira. É aquela história, né? Você está numa banda e vai para uma carreira solo. O que é que pode acontecer? Muitos tiveram mais sucesso ainda, outros morreram pelo caminho. Era essa a minha. Fiz uma preparação com um coach, não para ver para onde eu ia. Eu fiz uma preparação para não ficar viúvo da vida executiva. Escrevi o livro, Luz, Câmara e Gestão. E aí fez eu parar e raciocinar. Eu fiz 13 cases, que aí, inclusive, esse capítulo 4, que é o mais preferido, o inesperado sempre acontece, saiu o livro. Eu pedi uma amiga que foi editora da Veja para ler um capítulo. Ela fez, você já está um escritor. Olha, não tinha inteligência artificial não, viu, gente? Foi ali mesmo digitando tudo. Aí, em 2019, tinha, mas não estava com esse, tava bem no esse começo. poder, não, né? E o livro aí saiu. Quando o livro ficou pronto, eu ainda estava dentro da empresa, faltava um mês para sair. Eu resolvi sair num comum acordo com a empresa em 30 de outubro. Vou deixar a vida executiva. Já dei minha contribuição. Acho que tem que vir outros aí para contribuir e abrir para uma escala aí de sucessão. Resultado. Lancei o livro em dezembro. 4 de dezembro foi online, deu 540 pessoas na online, deu um problema técnico terrível. E aí, atrasou 50 minutos a live entrada. Perdi muita gente ali, que tinha mais. E aí foi, mas também era tudo no início. Essa live, tinha 4 países presentes na live ao vivo. Foi esse aí que deu problema. Bom, resultado.
Mas, pelo menos chamou a atenção, né? Que o inesperado sempre acontece. Mais uma vez, eu Sim. até usei esse exemplo. Mais um exemplo, o inesperado sempre acontece. Tudo planejado, tudo conforme. Resultado, veio minha primeira oportunidade como conselheiro em janeiro de 2021. E em dezembro eu já fui professor de uma pós-graduação de compliance. Eu fiz minha primeira experiência ensinando diante do vídeo. Então, eu digo, poxa, que legal fazer uma aula. Me lembro que eu gravei de 1 às 5 da tarde num estúdio. Era todas as aulas de uma vez só. Bom, e eu preciso, às vezes, de alguém de plateia para ficar à vontade. E era no auditório, mais vazio o auditório. Eu pegava o operador, por favor, fique lá embaixo para ficar ali olhando, para pensar que tem alguém aqui. Sim. Então, esse foi o resultado da Algema de Ouro. Preocupado, fiquei, abri muitas frentes em janeiro, mas foi um processo de mudança de área muito bem planejado, mas sem saber aonde ia chegar. Eu abri várias frentes, atuei como consultor, atuei como conselheiro, atuei como professor e trabalhei o livro, o ano de 2021. Bom, eu acho que essa inquietação me trouxe aí para outros projetos. GG, você sempre fala que cada ano você quer realizar uma coisa diferente. Depois que você saiu da vida executiva, de estar dentro de uma empresa 100%, quais foram essas suas realizações? Olha, o primeiro processo de mudança, teve um presidente de conselho que me chamou a atenção nos meus primeiros passos de conselheiro. Ele disse assim, Genésio, você agora é conselheiro, você não é mais executivo. Não diga o que tem que fazer. Faça muita pergunta. Obrigado, viu, meu amigo? Ele sabe quem é. E aí eu tive esse impacto. Aí eu digo, bom, eu tenho uma coisa para realizar esse ano. Meu livro saiu em dezembro. O ano passado, em 2020, o que eu realizei foi a decisão de largar as Algemas de Ouro, casado com o lançamento do livro Luz, Câmara e Gestão, que está no amazon.com.br. Durante o ano, eu trabalhei esse livro. E no ano de 2021, eu consegui me consolidar como conselheiro. No final do ano, eu já tinha 2 conselhos, participando em 2 conselhos consultivos. Foi uma transição de boa aceitação. 2022, meu irmão tinha falecido em 2016, Gildo Lemos Couto, o mestre Gildo Alfinete. E ele era muito pegado, nós éramos muito chegados. Muitas vezes, quando eu era menino, saía na rua, pensava até que era filho dele, porque eu tinha uma diferença de 14 anos para ele. E ele, várias vezes, dizia, ele chamava Nel, você está longe, mas eu quero escrever meu livro, quero que você me ajude a escrever o livro. Eu tenho vários manuscritos e um acervo de foto tremendo. E eu sonhei em maio de 2021, eu sonhei 3 vezes com ele vestido como mestre de capoeira, todo de branco, pedindo, Nel, cadê meu livro? Seu filho da mãe. Mas não era isso, não. No sonho eu via bem, que ele era bem, assim, desbocado, igual assim, da gente. Assim, ele, cadê você, rapaz? Cadê meu livro? 3 dias. Aí eu digo, vou tomar. Aí, unimos forças aí, eu, filho dele, Lucas Couto, meu irmão, o outro Genaldo, mais velho, advogado, que tinha também alguns dos manuscritos, e eu digo, vou fazer esse livro. Fiz esse livro e lançamos. Aí foi um marco, assim, pessoal, que eu fiquei muito feliz. Nós lançamos o livro de Gildo, mestre Gildo Alfinete, uma trajetória com o mestre Pastinha, e todos com fotos históricas, fotos espetaculares, e fizemos o lançamento em dezembro, na Roda da Paz, acho que foi 27 de dezembro, Roda da Paz no Pelourinho, onde deu mais de 500 pessoas, capoeiristas do mundo inteiro, e a comunidade da capoeira. E o livro não foi vendido. Toda a tiragem nós dividimos por 5 instituições que Gildo Alfinete frequentava no Brasil. Uma no Rio Grande do Norte, com o mestre Marcos. Nós tivemos uma em Brasília,
e na Casa de Capoeira Angola e em Maceió com o Nigolo. Então nós fizemos essa doação, eles receberam os livros que poderiam ser vendidos aí para a instituição direto. Então esse foi um marco de 2022. 2023, aí veio a grande ideia, né, da gente dar um passo adiante. Eu queria escrever o segundo livro. E minha filha disse, não, meu pai, você está trabalhando no livro agora de Gildo, teve a divulgação, muita palestra que eu fiz, muita live para a França, para a Alemanha, Estados Unidos, de capoeiristas. Eu digo, pô, esse aí, eu cumpri uma promessa com meu irmão e deixei o nome dele onde deveria estar. Foi um livro póstumo, nunca tinha... É um livro póstumo dele, o autor é ele, não sou eu só fiz coletar as informações. E em 2023 trabalhei esse livro, e em 2024 vinha o segundo livro, aí eu mudei de ideia, e aí conheci a CDC, tomei coragem no final do ano e começamos a estruturar o Carreira no Topo. E em março de 2024 nós lançamos o Carreira no Topo, com toda a orientação sua, né? De Thalita, a nossa diretora de produção, e toda a equipe da CDC que me apoiou muito, eu fui muito acolhido e me deu segurança até de eu falar, tá tranquilo aqui hoje falando, porque isso aqui eu adquiri aqui. Sim, legal, GG. Hoje você já tá com esse canal com mais de 100 mil inscritos, que é incrível, fruto da sua dedicação. A gente tá aqui mais com ajuda. Quem se dedica, quem tá lá divulgando os conteúdos, quem tá lá fazendo as coisas, é muito de você. E aí eu queria que você contasse aqui pra gente o que você acha que acaba conectando mais o seu público. Se é o conteúdo mesmo, se é o formato, se é a sua linguagem direta ou alguma outra coisa. Olha, a primeira coisa que tem a pegada do meu público é o seguinte: está sendo falado por quem realizou. E que quem rodou o mundo, rodou trecho, rodou chão de fábrica, rodou tapete das coisas boas, e que viveu isso. E outra coisa, eu não sou de autoajuda, eu sou de falar a realidade. E meu canal tem uma coisa que às vezes pode assustar, que eu falo das coisas negativas que tem atrás do mundo corporativo, do mundo empresarial, aonde você pode se vacinar contra essas maldades que existem, que pouca gente fala, porque isso não vai para o livro. Isso é de quem viveu. E eu trago o seguinte: eu penso, conceituo e lanço. Primeiro, eu não jogo um caso ou um fato sem conceituar primeiro. E o conceituar precisa de pesquisa e precisa de estudo onde é que está. Não sou psicólogo, mas sou um especialista das generalidades. Então, eu observo, aí vou estudar aquilo, acho que isso aqui se enquadra nisso. E aí dou a mensagem com o conceito e com a prática, que eu acho que eu consigo unir essas coisas muito bem e numa linguagem simples. Eu não vou rebuscar nenhum vocabulário para dizer que... Não, eu sou, por exemplo, da mão na massa. Eu sou de fazer. E esse fazer dá esse respaldo para você transmitir. Eu acho que a grande pegada do meu público é esse. E tem mais, eu me surpreendo, porque o público vai de 13 anos a 60 mais, onde, claro, a grande massa está entre 30 e 45, 50 anos. É a maior parte do meu público, que dá 45% esse percentual. E tem, para minha surpresa, eu peguei agora algumas coisas pelo LinkedIn, um detalhamento, tem pessoas maduras em posição C-level. E tem aqueles também que estão iniciando a carreira, que pegam essas pílulas de uma para outra. E depois, dentro do canal, que teve tudo isso, aí teve uma criação. No ano passado também, que foi o Papo Disso, que foi uma sugestão de direção da CDC, que disse, olha, você já criou aqui
Não sou eu que estou dizendo, né? Foi Thalita que falou, Lombardi. Você está criando lá uma credibilidade, precisa trazer gente para o seu canal que tenha outras histórias também. É que eu não gostava de podcast, eu não quero podcast, eu quero... Não, a gente vai fazer o papo de êxito com cortes e você fazer isso aí. E tem sido legal, muito legal. A última mesmo teve 75 mil visualizações, que para mim foi... 65, perdão. Que muito bom. Teve o primeiro da minha filha, que também bateu recorde, e agora o da Geração Sanduíche. Legal, GG. E agora a gente tem um lançamento super especial, que foi preparado, claro que com todo esse tempo de experiência que você tem de carreira, mas também do Carreira do Topo, que é o Prime Carreira no Topo. Bote aqui, por favor, aí. Bota a vinheta aí, só para essa vinheta, rapidinho. Olha, é o lançamento do próximo ano. Já saiu do forno, tá bom? Não queimou, mas na segunda fornalha, eu acho que vai ficar melhor ainda, vai ficar. E partiu do quê? Eu vendo Academy por todo lado, eu digo, não, vamos fazer o Prime Carreira no Topo. É unindo a minha experiência com uma aula maior. Não é uma pílula, vai ser a aula que vai estar nessa plataforma exclusiva. E o melhor de tudo, vem um objeto de aprendizado, objetos de aprendizado por trás, que vai ter mentoria minha para estar no canal, vai ter quiz fora do padrão, quiz de aprendizado, vai ter vídeo inspiradores e vai ter chamadas orientadas e fixação do aprendizado através de questionário. A plataforma está perfeita. Produção, me dê o livro aí, por favor. Olha só. Todo esse objeto de aprendizado veio do Instituto Planos. Eu estou aqui com o livro do CEO do Instituto Planos, Ângelo Veiga. Eu empregado, eu empresário e eu administrador. Legal. Ele está me dando todo o respaldo. É uma parceria que eu fiz com o Instituto Planos. O Instituto Planos tem uma atuação internacional, tem uma atuação em vários estados do Brasil e nasceu na Bahia. E é através dessa equipe que aí me deu a força e a coragem de lançar a plataforma Prime by Carreira no Topo. Que aí vai estar todo um aprendizado. E o primeiro episódio, CEO da sua própria carreira. Legal. É o primeiro curso. E outra novidade que eu vou trazer para o meu canal. O meu canal não é Genésio o dono. O meu canal não, perdão. Essa plataforma não é o Genésio sendo em todos os cursos. Eu vou trazer parceiros que tenham afinidade, que consiga seguir a metodologia de Genésio, onde eu quero que seja o orientador, o expert, aquele que fez e faz. Transmissão de conhecimento. Esse é o legado que a gente pode deixar para as pessoas e para o desenvolvimento delas. Legal, GG. E é a sua metodologia que você quer que seja com coisas práticas. Você falou muito sobre ser generalista. E eu acho que vai ser legal a plataforma porque você vai poder trazer o seu lado e também trazer especialistas que vão te ajudar a embasar todo esse conteúdo, né? Exatamente. Seguindo a linha, eu não posso dizer a linha editorial, mas a linha de aprendizado, tá certo? E transmissão de conhecimento dentro da metodologia que Genésio está fazendo. E em todos eles, não é só... É outra coisa, não é só lançar um curso. Não, tem uma preparação por trás de fixação de conhecimento. Porque a gente vai aliar o conceitual com conselhos práticos. E os quiz de fixação vai ser justamente para você refletir. Claro que você não vai... Nós queremos despertar em você todos esses pontos que às vezes é cego.
por que errar se alguém já errou e já passou por aquilo? Eu acho que esse é o ponto. E ele não vai fugir do conceitual. Vai ter indicação bibliográfica, nós vamos compartilhar, assim, e-book. Legal. Também do episódio vai ter um e-book, se você não quiser voltar no vídeo, porque vai ter uma limitação, vai ter algumas regras, a plataforma. Você tem o seu e-book que você pode consultar e fazer suas anotações. Esse é o legal, onde é você que vai complementar o seu e-book com o que você refletiu. E às vezes você pode até voltar um ano depois, aí ele vai ver que você evoluiu, já não pensa mais daquela forma. Sim. Então eu acho, é uma plataforma, eu quero fazer algo diferente e que seja prático para esse mundo de transformação que a gente tem a cada momento. Nossa, GG, então a gente já vai ficar aqui preparado para a gente assistir esse mega curso que tá primeiro o seu, né, e depois todos os outros cursos que vão chegar nessa plataforma, mas queria que você deixasse aqui uma mensagem final e também contasse pra gente quando que vai estar disponível essa nova plataforma do Carreira no Topo. Olha, diz que o Brasil só começa depois de carnaval. Eu vou tentar quebrar isso, vai ser em 2026 que nós vamos lançar. E eu também fui carnavalesco, hoje não, eu só observo de longe, porque não dá mais para eu fugir no carnaval. Então, eu tenho que ficar acomodado em casa assistindo carnaval pela televisão. Ou então dar uma respirada lá em Salvador e voltar. Mas vai ser no início de 2026, o primeiro programa, o primeiro curso vai estar disponível, vai ser vinculado também à plataforma da Planos Academy, vai ter o de GG, o de Genésio Lemos Couto, exclusivo e vinculada. E já estamos selecionando já os parceiros que irão diversificar dentro do mundo corporativo o que pode lhe impedir, o que pode ser uma crença limitante, o que pode abrir caminho específico. Olha, e vai ser também não só para quem está na carreira, mas para quem é empresário também. Nós vamos dar esse passo mais avançado, que já está como CEO ou C-Level. Esse é o grande passo. E eu vou aproveitar também, eu sou sou expert do curso de conselheiros do Open Mind. Claro que a gente, quando está passando conhecimento lá no curso de conselheiro, nós estamos trabalhando com pessoas maduras, C-Level, que já chegaram lá no topo. E nós aprendemos cada dia. E esse convívio também me deixa super atualizado e vendo problemas nas empresas que continuam os mesmos, mas com uma diferença, mais acelerado também. Legal, GG. Então é isso. Fala aqui pra gente suas redes sociais, as redes sociais do Carreira no Topo, para acompanhar você. Beleza. Olha, Carreira no Topo no YouTube. Toda quarta-feira tem um vídeo novo. Na rede social do Insta, Genésio Couto, @GenésioCouto. Pô, tô legal. Lá tá bem bacana, tá bem povoado. Tem o próprio Carreira no Topo no Insta, no TikTok tá Genésio Couto e no LinkedIn, aonde eu faço vários artigos. Também está tendo uma presença muito forte, um engajamento muito forte. Pode me encontrar por lá também com posts toda semana. 2, 3 vezes por semana está lá no LinkedIn também. Legal, acompanha, gente, é muito conteúdo, muita informação, de verdade, ele é uma pessoa que tá sempre produzindo conteúdo para ajudar as pessoas, então realmente faz muito sentido para estar aqui no Pode Tudo novamente com a gente. Não deixem de seguir também a Central do Conteúdo e a CDC Estúdio Produtora. Se você quer gravar um conteúdo, vem que a gente te ajuda, assim como a gente fez com o Genésio, a construir o seu conteúdo, que vai ser muito legal e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. É isso, muito obrigada, GG, até a próxima. Obrigado, cara.